Fala galera, beleza? Eu sou o professor Ricardo e você está no Sigma Educacional. Vamos lá, gente. Na nossa segunda aula de matriz, hoje a gente vai falar de multiplicação entre matrizes. A gente tinha visto a multiplicação de um número real por uma matriz, tinha visto soma e subtração de matrizes, tá tudo na primeira aula e eu vou deixar aqui na descrição. Você vai lá, assiste a outra aula primeiro, depois você volta, a gente vai ver aqui multiplicação de matrizes. Primeira coisa, que a gente tem algumas regrinhas para poder multiplicar a matriz. E a mais importante delas é essa aqui, ó. O produto entre as matrizes só vai ser possível se o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Ele fala, né? O resultado de uma multiplicação, que é essa segunda regrinha aqui, é que vai ter o mesmo número de linhas da primeira e o mesmo número de colunas da segunda. Então, aqui nessa multiplicação, eu já entendo que seria uma matriz com 2 linhas e 3 colunas a resultante. Tá? Ela vai ter o mesmo número de linhas da primeira, o mesmo número de colunas da segunda. E a existência de A vezes B não implica na existência de B vezes A. A gente vê que com números reais, por exemplo, a multiplicação é sempre comutativa, tanto faz, né? Se eu fizer 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, dá o mesmo resultado. No caso da matriz, não, e pode ser que nem exista um resultado válido, como é o caso dessa aqui também, porque lembra da primeira regra? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se eu inverter isso aqui, não fica igual, e aí não daria certo. Porque aí se eu inverter vai ter 3 colunas, a outra só tem 2 linhas, não pode. Eu mostrei aqui, é como se fosse a aplicação de uma distributiva. Então eu pego a primeira linha e vou multiplicar pela primeira coluna. Depois vou multiplicar pela segunda coluna e depois pela terceira coluna. E toda vez que eu multiplico, eu vou somar os resultados. Então eu pego aqui, ó, a primeira linha e multiplico. A11 vezes B11 e A12 vezes B21. Então, esse elemento aqui vai multiplicar esse, e esse aqui multiplica esse. E aí eu somo os resultados. Tem que prestar bastante atenção, porque isso aqui confunde bastante. Aí eu vou para a próxima. Então, sempre o primeiro da linha multiplica o primeiro da coluna, o segundo da linha multiplica o segundo da coluna, e aí soma os resultados. E aí a primeira linha, essa soma de resultados, vai ser a primeira linha da minha matriz produto, e aí eu faço a mesma coisa com a de baixo. Então eu multiplico agora, ó, o primeiro aqui vai multiplicar o primeiro aqui, e depois o segundo elemento aqui, o segundo daqui. Soma os resultados, vai me dar a segunda linha, tá vendo? B21 vezes B11. E depois, A22 vezes B21. Lembrando que esse 11, 12, 13 é a posição do elemento. Então, assim, primeira linha, primeira coluna, A11. Isso aqui o número é linha, coluna. Primeira linha, segunda coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. E por aí vai. A gente vai fazer sempre a multiplicação linha por coluna, primeiro elemento com o primeiro elemento, segundo elemento com o segundo, terceiro com o terceiro, quarto com o quarto e assim vai. Feito isso, você soma os resultados e aí eu vou ter a matriz que vai ter sempre mesmo número de linhas da primeira. Então aqui não tinha 2 linhas, a minha resposta tem que ter 2 linhas. E mesmo número de colunas do segundo elemento. Então aqui eu tenho 3 colunas, a minha nova matriz vai ter 3 colunas. Então tudo isso aqui é um elemento, isso aqui o meu segundo elemento, terceiro elemento da primeira linha. E depois eu tenho na segunda linha 3 elementos também. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho para não perder os próximos e deixar seu like. E se ficar com alguma dúvida, pode deixar nos comentários que a gente responde depois, beleza? Valeu!